e compartilhar, iniciar o compartilhamento. Legal, não quer ir. Não quer ir. Foi. Glória a Deus, espera aí. Glória a Deus. Oi. Eu queria só saber se... João 18. Tá dando para ver aí, tá? Quer dizer, não sei. Giovana, fala aí para mim se vocês estão conseguindo ver a imagem aqui, por favor. Liguei o microfone? Oi, fala para mim, agora eu vou conseguir ouvir. Tá dando para ver sim. João 18, né? Tá bom. Isso. Tá, ótimo. Meu volume estava baixo, porque tudo doido. Obrigada, querida. Vamos nós. João 18, eu vou encaminhar aqui para a gente saber em que ponto nós estamos, né? Nós terminamos a semana passada João 17, onde Jesus termina o que está falando com os discípulos, né? Termina, e aí a gente já começa o João 18, que é onde ele vai vir e vai ser preso, né? Em Mateus, tem um outro acontecimento ali que não é narrado no livro de João, e eu estava lendo também Mateus, a cena que Jesus chama, logo depois dali, Jesus chama os discípulos para orarem com ele, que ele está num momento difícil. Aí é aquela cena que a gente já conhece, que ali ele está orando e com tanta angústia, que o suor dele, ele tem aquele suor com gotas de sangue, quer dizer, é um extremo, né? E no livro de Mateus, no capítulo 26, narra esse episódio, que Jesus está nesse lugar onde os soldados chegam para levá-lo preso. E aí eu botei até foto do lugar. Que lugar é esse? É o jardim de Getsêmani. E aí eu botei nessa segunda foto aqui, aparece Israel, né, no monte, né? Então é um vale, ele desce o vale, e nesse jardim, pertinho ali, era o lugar que Jesus saía do templo ali, das conversas, e ia para esse jardim. Os discípulos todos conheciam esse lugar que ele gostava de orar. E na primeira foto, tem foto já do jardim, né? Inclusive, quando os turistas vão a Israel, eles visitam esse lugar. E em Apocalipse, fala que Jesus vai, no retorno dele, né, no retorno final, ele vai colocar os pés nesse monte aí, sabe? Então, vou ler o versículo 1, que diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, que palavras? As últimas palavras, aquela conversa que ele está tendo, aquela oração que ele faz ao Pai. Então, tendo dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. É nesse jardim que ele pede: vem aqui comigo, ora aqui comigo, que está um momento difícil, né? E esse pedacinho aí da palavra a gente vê lá no livro de Mateus. E aí, versículo 2, e Judas,
Lembram que Judas não estava com ele na hora que ele começa a falar com os discípulos. Judas sai, né? Jesus fala, vai resolver o que você tem que resolver. E Judas se retira, e agora Judas retorna a esse lugar, né? E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tocha e armas, né? Então, Judas vem trazendo os soldados que iriam prender Jesus e gozar de um detalhe que eu não tinha me atentado assim muito na leitura que tinha feito, vieram com esses soldados os principais sacerdotes e dos fariseus, né? Guardas, todos com lanterna, com tocha, né? Porque ali era meio, né? Não tinha luz elétrica ali, era um jardim afastado da cidade, né? Então chegaram ali. E versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Esse detalhe aqui dele se adiantar e ir até os guardas para perguntar a quem buscais, esse detalhe a gente só encontra no livro de João. Nos outros livros, ele fica lá aguardando, e nos outros livros também aparece essa cena aqui que eu coloquei, uma figura aqui para retratar, que os guardas estão procurando Jesus, e aí eles não sabem quem é daqueles, porque são todos bem parecidos, com veste, cabelos, todos parecidos ali, estava escuro também, né? E aí Judas, para indicar quem é Jesus, Judas vai e dá um beijo. Isso não tem nesse capítulo de João, mas se a gente lê Marcos, Lucas, Mateus, a gente vai ver que Judas ajuda a identificar Jesus com um beijo. E aí a gente chama que é um beijo da traição. Então, Judas vai lá dar um beijo. Mas aqui no Evangelho de João, aparece esse posicionamento de Jesus. Ele sai do meio dos discípulos e vai até a guarda e pergunta, né? A quem buscais? E aí os guardas, para ele, né, fala assim: a Jesus o Nazareno. Nós estamos procurando aqui, buscando Jesus o Nazareno. Por que essa identificação dos guardas, Jesus o Nazareno? Porque esse nome Jesus era um nome bastante comum na época. Então, os guardas identificam, ó, Jesus o Nazareno, ou seja, aquele que nasceu em Nazaré. Então, Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles, a palavra diz, né? Então, foi Judas que levou os guardas, né, e os sacerdotes ali àquele lugar. Judas sabia que era um lugar que frequentemente Jesus usava para se reunir e para orar. Era ali que Jesus tirava um momento para orar. Então, Judas levou certeiro, né, os guardas ali naquele lugar. E aqui eu dou uma paradinha para uma pergunta que eu coloquei aqui em vermelho, né? O que se destaca em você? Por que eu botei essa pergunta? Porque os guardas que vêm prender a Jesus, eles não reconhecem Jesus no meio ali, né? Não reconhecem. Mas, e ficam perguntando, mas Jesus, quando ele se apresenta, no versículo 6, diz assim, Jesus diz, sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Naquele momento, eles percebem que eles estão diante de um, né? Mas Jesus, quando fala assim, sou eu,
ele não fala assim, eu sou o rei dos judeus, eu sou o Messias que estava todo mundo aguardando. Ele não fala nada disso, ele fala, sou eu. Aí surgiu essa pergunta aqui, se alguém vier perguntar quem é você, na realidade, a pergunta deve ser feita àqueles que convivem com você, porque nós temos uma visão de nós mesmos, né? Nós pensamos algo a respeito de nós, mas quem nos conhece, claro, mais profundamente, mais na intimidade, só Deus. Mas o que as pessoas à sua volta estariam falando a respeito de você? O que é o ponto que essas pessoas falariam quando pensariam assim, ali está fulano, e fulano é desse jeito. O que as pessoas falam a respeito de você? Aí, geralmente, queridos, quem mais pode falar a respeito de nós mesmos são aqueles que mais têm intimidade conosco, que nos conhecem, né? Agora, é interessante a gente também sondar o nosso coração também com algo do que a gente está transmitindo às pessoas. E isso é importante, porque isso compõe a nossa identidade como pessoa. O que é mais importante para você que as pessoas saibam a seu respeito? É uma pergunta que a gente deve se fazer. O que é importante para você de mensagem que você pode passar às pessoas, ou que você quer que as pessoas, quando olharem para você, pensem algo a seu respeito? Isso é importante. E como a gente começa a modificar, né? Quando a gente sabe o que as pessoas à nossa volta estão tendo ideia a respeito de nós. E como é que a gente busca isso? Com as pessoas de maior intimidade, amigo chegado, aquela pessoa que vai poder falar abertamente, com sinceridade a seu respeito, não a pessoa que tenha inveja de você, não uma pessoa que te conheça assim, só na sociedade, assim, não tenha visto nunca momentos mais de intimidade seu, de momento de tristeza profunda, de alegria profunda, sabe? Essa pessoa que deu uma caminhada assim, né, que o pessoal fala 1 quilo de sal, né? Para você conversar e talvez melhorar a imagem que você quer passar a respeito de você, quem é você. Aí seria uma boa reflexão para você levar durante essa semana. O que as pessoas mais íntimas minha falam a respeito de mim? Se você acha importante uma mensagem, você passar uma mensagem importante na sua vida aos que te cercam, seria importante você começar também por essa reflexão, sabe? Saber qual é a imagem que você está passando, porque isso é importante, porque dentro de você tem uma mensagem muito importante a ser passada. E essa mensagem, ela, por ser importante, deve ser um foco que a gente tenha, sabe, a respeito do nosso jeito de ser, porque dependendo do jeito com que as pessoas te vejam, isso vai ser o start para elas ouvirem você ou se recusarem a ouvir você, né?
Então, é importante. Ah, Gil, mais importante é o que Deus pensa de mim, né? O que tem. É verdade, mas também é importante você pensar na mensagem que você está passando às pessoas que te cercam. Vamos continuar. Versículo 6 diz assim: quando, pois, Jesus lhes disse, né, sou eu, né, recuaram e caíram por terra. Temor, né? Eu vejo aí. Aí Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Eles voltaram a responder: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, versículo 8: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, por que buscais? Deixai ir estes, né? Então, se vocês estão buscando a mim, então preservem esses que estão comigo. Eu achei interessante que a mais difícil de Jesus, ele ainda pensou em preservar aqueles que estavam com ele, né? Até porque ele sabia que seriam esses ali que propagariam a mensagem tão importante que precisava ser difundida em toda a terra, né? Então Jesus fala assim: olha, se vocês estão procurando a mim, então deixe ir aí. Tem alguém que está com um microfone aberto e a gente está ouvindo ruído. Se você puder botar o dedinho aí na tela e apagar o microfone, depois você liga. Aí tem a lição de humildade, né? Humildade, eu botei assim, não é pensar menos de si, né? Não é pensar menos de si, assim. Ah, Gil, você pregou tão bom, tão lindo. Aí eu falo assim, mas foi Deus que falou comigo. Isso não é ser humilde. Humilde é eu pensar menos de mim, mas eu esquecer de mim e eu valorizar o propósito para o qual eu fui chamada. Há um propósito na minha vida, né? Que não é só viver, acordar, comer, beber, dormir, né? Eu tenho um alvo profundo, que é enquanto eu estou aqui, eu mostrar o amor de Jesus, falar do sacrifício dele por todas as vidas, né? Esse é o propósito maior meu. Então, eu preciso valorizar esse propósito e eu focar. Esse é o propósito maior da minha vida, né? Então, qual é o teu, né? Jesus falou assim: aprendam de mim que sou humilde de coração. Ele deu o exemplo, né? Então, eu preciso olhar Jesus nesse momento mais difícil da vida dele, ele ainda pensou nos discípulos, né? Deixe eles para preservar. Então, eu quero aprender com Jesus. E aí o versículo 9 diz, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste, né? Isso está escrito no Antigo Testamento, né? Que ia acontecer, o Messias, né? 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Antes desse encontro aqui, Jesus, isso está descrito também lá em Mateus, que Jesus pediu que eles pegassem emprestado arma, só 2 cada um. Não é que Jesus estava formando um exército, assim, guerreiros, não. É que a palavra fala que ele foi cotado entre o povo de arma, né? Então, ele, para se cumprir essa palavra, lá em Mateus fala que ele fala assim, ó, peguem arma emprestada, fiquem, 2 basta. Então, os discípulos não andavam armados, não. O Pedro aqui, quando puxou a espada, era essa arma que ele tinha pegado há pouco tempo, que Jesus tinha falado, né? Para ele ser cotado entre os salteadores, né? Então, ele pegou a arma e Pedro vai lá na orelha, né? Pedro, muito impulsivo, vai lá e corta a orelha de Malco.
né? E Jesus vai lá e repreende Pedro, né? Ele fala assim, no versículo 11, mete a espada na bainha. Eu não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, quer dizer, eu não vou fazer aquilo que o Pai falou para eu fazer. Lá em Mateus também, a gente pega, com esse acontecimento, Jesus pega e bota a mão na orelha do Malco, assim, e a orelha logo é tratada ali, cola direitinho que foi cortado, né, com a espada de Pedro, logo é curado. Isso também a gente vê esse acontecimento descrito lá em Mateus 26. 12. Assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus, manietaram-no, quer dizer, amarraram ele, né? Levaram preso. E o conduziram, primeiramente, a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, levaram a autoridade, né? Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, Caifás já tinha dado essa ordem, ó, um homem morrer pelo povo. E eles levam, os guardas levam Jesus amarrado até a esses o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Quer dizer, tem o microfone aí ainda aberto. Se você sabe que é o seu, você toca aí para ele não fazer barulhinho, que fica fazendo um barulhinho aqui. Então, o que a gente sabe aqui através desse versículo 16 é que naquela hora que Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, né? Então, fica somente Pedro e o outro discípulo, que é João, que vão acompanhando e seguindo ali aquele cortejo, né, para acompanhar a Jesus. Então, 16. Pedro, 15 eu não li não, né? 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Então, é Simão Pedro e João. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Então, a gente entende aqui que João, por ter conhecimento ali, ele consegue entrar no pátio, lá bem perto, lá de Jesus. Pedro ficou de fora, que é o versículo 16, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, então João saiu, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, João coloca Pedro ali dentro, né, do pátio, né? Aí, 17. Então, a criada encarregada da porta olha assim para Pedro, né, e pergunta a ele: não és tu também um dos discípulos deste homem? Ela reconheceu assim, esse aí andava com ele. Não sou, respondeu ele. Aí eu botei em vermelho aqui. Primeiro não, né? Primeira negação, né? Então, logo ali na porta, quem estava encarregado da porta pergunta: não era você que estava ali com eles? Ele vai e fala assim: eu não. 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. E Pedro estava ali no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote aí corta essa cena aí de Pedro ali em volta daquela fogueirinha e vamos lá para o sumo sacerdote conversando com Jesus. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele queria saber por que esse homem foi levado a ele para ser julgado, para ser preso, né? 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. O que Jesus está falando? Olha,
acerca do que eu falo, da doutrina que eu prego, eu estou falando publicamente. No templo, fora, né? Onde os judeus se reúnem. Eu não falei nada em oculto. A doutrina, minha doutrina, eu falei em público. 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Eu acho interessante aqui, Jesus falando, pergunta a quem tem me ouvido, pergunte a eles que eles vão saber o que eu disse. E eu botei aqui em vermelho que as pessoas dão testemunho de quem somos. As pessoas falam a respeito da gente, elas apontam, né? Elas apontam aquilo que temos falado, aquilo que temos sido. Aí eu botei assim, você teria coragem de fazer isso? De falar para alguém que te interroga assim? Não, pergunta às pessoas que me cercam, quem tem me ouvido, e eles vão falar de mim. Eles vão saber o que falar de mim. É corajoso esse ponto, né? Eu vou, na minha oportunidade de falar de mim, aí eu vou me calo e falo assim, pode perguntar quem sou eu, o que eu falo a essas pessoas que me ouvem. Foi o que Jesus fez ali, né? 22. Dizendo ele isso, pergunta às pessoas, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Esse guarda deu um tapa na cara de Jesus. Deus. Dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Olha a resposta de Jesus. Ele não deu outra bofetada. Ele levou uma bofetada e ele respondeu, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Por que me feres? Então Anás enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, ainda amarrado, né? Enquanto isso, vamos voltar lá à cena da fogueira. Eu botei até uma figura aí. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Então, a segunda negação aí. Pedro está diante da fogueira e o pessoal à volta ali, né, olhando, e ele fala assim, eu não sou seguidor dele, não. Lembrando que Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Aí, 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, então esse servo aqui devia estar com Pedro lá na hora de prender Jesus, né? E ele viu que Pedro foi com a espada e cortou a orelha, né, do parente dele. Filha dei 3 lanhadas, né? O que, Giovana? Aí eu deixei a porta, tirei para ele descer e não desceu. E agora a porta bateu. Giovana, você está falando comigo? Não sei. Um dos servos, né, o parente do Malco, aí vira assim, não te vi eu no jardim com ele? Você estava lá no jardim com ele. Aí Pedro, de novo, Pedro negou. Então, a terceira vez, a negação de Pedro, né? E no mesmo instante cantou o galo. Jesus tinha falado com Pedro, Pedro, Satanás anda cirandando em volta de você, requisitando a tua vida. Aí ele falou, Senhor, eu dou minha vida por ti, eu faço tudo por ti. Aí Jesus vira para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aqui se concretizou o que Jesus tinha falado para Pedro. 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, então já estava clareando. Isso tudo aconteceu na madrugada, né?
eles não entraram no pretório, os judeus, para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então, ela comprou uns 4 peitos de frango, ou uns 8 logo depois. Tem alguém falando aí. Tudo bem. Então, eles não entraram, né, com receio de se contaminarem, que não podia. O judeu é todo cheio de regrinhas, né? Então, não vamos entrar. O judeu, antes de participar da ceia, da Páscoa, ele faz um ritual de purificação, ele não fica junto do povo, que eles queriam participar da Páscoa, comer a Páscoa. Então, eles deveriam estar todos purificados. Então, preocupados, eu botei assim vermelho aí, isso aí foi eu que botei. Preocupados em obedecer à lei, mas intentavam matar o Messias. Ou seja, o motivo de preocupação deles era estar em obediência à lei, mas não estavam percebendo que eles estavam querendo matar o Messias. Aí eu botei cegueira, né? A cegueira espiritual que impede de se ver a verdade. Isso acontece até hoje, né? Às vezes a gente tem o nosso olhar desviado para uma coisa e deixa de ver o que é mais importante. Eu falo sempre às famílias, né? Às vezes a pessoa deixa de ver, deixa de dar atenção ao filho, porque está preocupada em ganhar o dinheiro, o salário, né? Então, às vezes o nosso olhar é desviado para coisas que não deveria estar desviado. A gente tem que olhar o que é mais importante. Aí, 29, então Pilatos saiu para lhes falar. Pilatos não, veio atendê-los do lado de fora, que eles não quiseram entrar, né? Então Pilatos veio do lado de fora perguntar: que acusação trazeis contra esse homem? Aí eu peguei aqui uma figura, né, de Jesus amarrado, né, diante de Pilatos, né, e falando, né, com as autoridades. O que vocês vieram falar aqui? Qual acusação que vocês têm contra esse homem? Aí o 30 diz: responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, a gente não te entregaria ele. Foi o que eles responderam. Aí, quando a gente vai ver o significado de malfeitor, é aquele que faz má obra. Eles falaram isso por conta deles, que eles não viram em toda a vida de Jesus fazer uma má obra sequer. Mas foi isso que eles falaram com o Pilatos, né? Deram falso testemunho. Aí o versículo 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei, né? Pega esse moço aqui, leva e vai julgar segundo a lei de vocês. Ele estava dizendo o quê? Pela minha lei, eu não tenho nada para acusar esse moço e mandá-lo para a prisão, né? Aí responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Aqui eles citam o que os romanos, né? Os romanos falavam: ó, judeu não pode matar. Como é que judeu matava? Por apedrejamento. Então, quando eles respondem a Pilatos: a nós não é lícito matar ninguém, eles estão falando: ó, esse moço aí, ele merece ser morto, mas nós não temos autorização para matá-lo. Não temos autorização para matá-lo. Então, o que eles estão respondendo é algo que foi falado na lei e que Jesus passaria por isso. O versículo 32 fala isso. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Porque o judeu só poderia matar Jesus por apedrejamento.
Só que Jesus já tinha falado que ele seria erguido, ele morreria crucificado, ele não morreria com apedrejamento. Então, 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, quer dizer, saiu dali da frente, né? Entrou novamente ali com Jesus e diante de Jesus ele perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Jesus quis saber. É você mesmo que está perguntando ou outros que falaram para você a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? Não sou judeu. A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Então, Pilatos está ali, honestamente, querendo que Jesus fale, né? O que ele fez, o que aconteceu ali, por que os líderes ali, dos judeus, né, vieram ali entregá-lo a Pilatos para que o julgasse. O que ele tinha feito de tão ruim, né? Aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Quando ele fala o meu reino não é deste mundo, uma afirmação está aí dentro dessa negativa. Ele está falando, eu tenho reino, eu sou rei de algo, né? Eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é daqui. Vocês estão pensando que o meu reino é daqui? Não, meu reino não é daqui. Eu sou rei, mas não reino daqui. Eu acho interessante que Jesus é rei, né? Ele veio ao mundo com um propósito e ele veio implantar o reino de Deus aqui na Terra. Depois que ele morre e ressuscita, é findado um reino dele. Um reino dele aqui. Mas Pilatos não podia entender isso, né? 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, não é todo mundo que vai entender o que eu estou pregando. Não é todo mundo que vai ouvir a voz de quem está falando. Aí, eu estava estudando hoje esse texto com o Douglas Gonçalves, e ele falou aqui nessa parte, ele falou sobre as crônicas de Nárnia, ele falou a respeito do Aslan, né? E as crianças ali em volta ouvindo o leão, né? O Aslan, que ali é uma figura de Jesus, né? Na história. Então as crianças estão ali e vem o tio mau, que faz mal a essas crianças. Aí as crianças viram para Aslan e falam para ele, fala para ele que você fala e que a gente entende, faz com que ele ouça a tua voz. Aí o Aslan, o leão, né, ele fala para as crianças algo assim que é interessante e que serve para a gente entender um pouco aonde a gente vive, o que a gente faz. Ele fala assim para as crianças: ele se colocou numa posição onde não ouve a minha voz. O tio mau das crianças, ele ouvia o leão grasnar, rugir, ele não ouvia a voz do leão, só as crianças que ouviam. E às vezes a gente está nessa posição de também
falar e às vezes a pessoa não ouvir, porque não quer ouvir a voz, né? Se recusa a ouvir, né? Então é interessante isso aí, a gente prestar atenção. Às vezes a pessoa não está ali também ouvindo o que a gente está falando, porque a pessoa também não quer ouvir o que a gente tem a falar, né? E aí ela não se preocupa. Ouvir aí é diferente de escutar, hein? Ouvir é prestar atenção e entender. Escutar, eu escuto ruído, eu escuto barulho, eu escuto o carro ali na rua passando, né? Mas quando eu me presto para ouvir, é tentar entender, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes, o que a gente tem a falar, a pessoa não quer ouvir, né? Não quer ouvir. Aí vamos adiante. 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Porque Jesus tinha acabado de falar para ele: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta assim: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Depois dessa conversa aí que Pilatos tem com Jesus, Pilatos, eu não tenho, já conversei com ele, eu não vejo crime algum, ele não cometeu crime. Aí ele vira e fala: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Havia esse costume, né? Entre as pessoas presas, detidas, né? Soltar alguém, né? Nessa celebração da Páscoa. E aí o Pilatos pergunta ao povo, né? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Aí, então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Aí, esse capítulo termina com essa frase aqui, né? Ora, Barrabás era salteador. E aí a gente pode fazer um parâmetro, né, de quem é Jesus e quem é Barrabás, né? Barrabás, salteador, né, assaltante, né, estava preso. E Jesus é colocado ali, Pilatos ainda vê ainda uma atitude assim, né, para ver assim, quem sabe, né, eles liberam, deixa Barrabás aí preso e libera Jesus, porque eu não estou vendo nada de ruim nele, né? Aí o povo gritou: não este, não Jesus, mas solte Barrabás, né? E aí essa comparação de Jesus com Barrabás, a gente pode... deixa eu parar aqui o compartilhar. A gente pode parar e pensar a respeito de quem foi que realmente quis que Jesus ficasse preso e que fosse morto. Quem foi? Porque a gente pensa ali que foram os judeus, né, que prenderam Jesus, a gente pode pensar ali que foram os romanos, a gente pode pensar que foi o povo, que gritou: solte Barrabás, prenda Jesus, né? Mas o que a gente estava nesse estudo com o Douglas falou assim: gente, na realidade, quem gritou ali, solte Barrabás e prenda Jesus, foi Deus. Foi Deus que decidiu que Jesus iria para a cruz para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Naquela hora, Deus estava escolhendo Barrabás, porque era um propósito. Jesus, quando veio ao mundo para cumprir esse propósito que Deus tinha traçado. Então, na realidade, quando a gente fala assim, a multidão escolheu, não ouça a multidão não, porque a multidão o pessoal fala, né, a voz do povo é a voz de Deus, tem nada disso, voz do povo, voz de Deus. A gente não tem que ir conforme a manada vai, né, assim, indo, né, no grito da manada, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas aqui,
quem decidiu quem iria ser solto e quem iria ficar preso e morrer foi Deus. Desde o começo, estava lá no plano de Deus, Jesus se entregar, né? Se entregar pela minha vida, pela sua vida. Então, Jesus veio cumprir um propósito de Deus na terra. E por isso que ele foi calado, né? Ele ficou calado ali, né? Não se defendeu, nada, né? Ele aceitou passar por esse momento. Que a gente saiba o propósito, qual o propósito de Jesus, né? Ao vir aqui na terra, padecer, morrer na cruz. Qual o propósito? O propósito dele foi nos ligar novamente a Deus. Esse era o propósito de Deus, e Jesus pegou para ele esse propósito dele, né? E ficou com ele. Então, que a gente saiba disso e que a nossa vida tem esse foco com esse propósito. Em relação a essa escolha de Deus por Barrabás, a gente vê mais lá na frente, em outros evangelhos, inclusive, que agradou a Deus moê-lo. Aquele sofrimento ali de morte na cruz. Acho que é Isaías 52:10 que diz isso. Agradou a Deus, né? Quando a gente leu isso, né, amor? A gente estava estudando, né, no seminário, eu fiquei assim, como que Deus pode ter se agradado de fazer com que Jesus morresse, né? Dessa forma. Morresse dessa forma, né? Eu estou lendo aqui, não estou. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra, então verão a salvação. Não é, mas é em Isaías 52 mesmo, é por aqui. Depois eu vejo, eu passo para vocês. Mas tem isso aí na palavra. Mas, assim, havia um propósito nisso e Jesus não arredou pé. Ele cumpriu esse propósito até o final, né? Que a gente possa pensar nesse propósito, né? Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. E o que eu estou fazendo com esse alto preço pago, né? Qual tem sido o propósito da minha vida, né? A cada dia que eu me levanto, a cada dia, né, que eu vivo, né, eu estou pensando em quê, né? Só em coisas daqui, só em adquirir coisas aqui, em conquistar, ou eu estou pensando nesse propósito que Jesus veio cumprir para a minha vida, né? Que é o propósito maior. As outras coisas, elas são acréscimos, mas há um propósito maior na minha vida, né? Que é ser pequeno Cristo aqui na terra, para todos aqueles que me cercam. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ao findar esse estudo, Senhor, onde temos diante de nós o propósito de Jesus, né, o que ele veio fazer, ele cumprindo ali, Senhor, ele não desistindo, que a gente saiba, Senhor Deus, do tamanho desse gesto, Pai, que possa valorizar em nossas vidas, em nossa atitude, com os nossos, com aqueles que nos cercam, Pai, que a gente entenda que a nossa vida, Senhor Deus, não consiste somente em a gente acordar, agradecer a Deus o dom da vida, tomar café, sair, trabalhar, voltar, e somente isso, Senhor. Há um propósito para o qual nós estamos aqui. Há um propósito a ser cumprido também em nossas vidas, Senhor. Que se a gente não tem a noção exata, não sabemos por qual motivo ainda estamos aqui na terra, Senhor, que o Senhor possa clarear, Senhor Deus, em nosso coração, avivar, Pai, esse propósito em nossas vidas. Eu sei que aqui estamos em muitos outros virão para assistir, Senhor Deus, esse estudo depois,
e o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, de uma maneira bem particular, por qual objetivo a gente foi criado. Somos diferentes, temos dons diferentes, capacitação, Senhor Deus, de vida diferentes, e o Senhor pode usar a gente da maneira que o Senhor criou como objetivo para a nossa vida. Então, Pai, às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe qual o propósito da nossa vida. A nossa oração hoje, Senhor, é que esse propósito seja cada vez mais claro em nosso coração, que a gente entenda realmente qual o objetivo. Tem uns que estão aqui só para orar por quem o Senhor coloca no coração, tem outros que estão aqui para abraçar, tem outros que estão aqui, Senhor Deus, para apoiar um que está indo ao encontro do teu caminho, tem outros que estão aqui, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, com palavras, tem outros que estão aqui, Senhor Deus, para sentar junto, para apoiar. Ô Pai, ajuda a gente a entender o propósito de cada um que está aqui, de cada um que está estudando a Tua palavra, Senhor, porque isso é o mais importante a gente saber, Pai. Às vezes o trabalho, assim, fico pensando em Maria, o propósito dela, Senhor Deus, foi criar e ficar junto do filho dela até o final da vida do filho, né? Aí, se a gente perguntar o que fez Maria, ela pregou, ela viajou, ela ficou junto, ela criou. Senhor Deus, que cada um saiba qual o propósito para o qual foi criado e que a gente consiga cumprir. O Senhor vá, assim como diz a tua palavra, o Senhor vá diante de nós, fazendo um caminho plano para a gente passar, um caminho aprazível para a gente cumprir o teu propósito, Senhor Deus, nessa vida. Que a gente não passe aqui, Senhor Deus, de qualquer maneira, Senhor, fazendo aquilo que o nosso coração deseja, mas que também o nosso coração se incline ao teu coração, se incline para saber o porquê fomos criados, qual o propósito de sermos criados, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, continuamos a colocar a nossa casa diante de Ti, Senhor, que todos, ó Pai, da nossa casa, principalmente os que estão juntos, Senhor, sejam guardados, sejam protegidos. Também estendemos, Senhor Deus, a nossa oração para os que estão mais longe, Senhor, a parentela, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada um, Senhor Deus, diante de Ti, com o Teu cuidado, com a Tua guarda preciosa, Senhor. Proteja de todo mal, do homem que mata, do homem que rouba, do homem de má intenção, Senhor Deus, que não chegue perto de nenhum de nós e nem dos nossos, ó Pai. Nos proteja nesse tempo, nos guarde, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos, nos guarde debaixo da tua poderosa mão, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Amém.